Regis, antes de te contar tudo, preciso te levar para o tempo de doces lembranças de quando era apenas uma menina inquieta, mais conhecida por minha teimosia, de querer ser independente antes do tempo. Diziam que eu era demasiadamente maluvida. As noites na casa da minha avó eram cheias de um encanto estranho, quase mágico. A sala era iluminada apenas pela lamparina velha, que espalhava sua luz amarelada pelas paredes. As sombras dançavam com o vento que entrava pelas frestas, e o cheiro de querosene misturado ao da madeira seca fazia parte da memória. Era ali, no meio da penumbra, que minha avó nos prendia com suas histórias. Sentada na cadeira de balanço, ela parecia uma rainha em seu trono, comandando o silêncio absoluto. A gente se reunia ao redor dela, os adultos ouvindo com aquele respeito silencioso e as crianças, de olhos arregalados, apertando os joelhos ou segurando a barra das saias das mães. Era impossível desviar a atenção quando minha avó começava a falar, especialmente quando o assunto era a Velha dos Ventos. Ela tinha um jeito de contar que arrepiava até a alma. Começava com a voz calma, mas carregada de um peso que eu só entendi muito tempo depois. Numa casinha simples de taipa, no sertão, vivia Dona Alzira, uma mulher boa, justa. Ela era parteira, benzedeira, amiga de quem precisasse. A casa dela ficava no alto de um morro, isolada, mas o povo vinha de longe para pedir ajuda. Dona Alzira nunca dizia não. Trouxe tantas crianças ao mundo, curou tantas dores, que diziam que suas mãos eram abençoadas. Minha avó fazia uma pausa longa aqui. Dava para sentir a respiração de cada um na sala, como se estivéssemos presos àquela memória antiga. Mas Regis, o sertão tem seu próprio modo de virar as coisas. Quando uma terrível seca chegou, trazendo a fome e a morte, o desespero tomou conta do povo. As crianças começaram a morrer, e o que antes era gratidão virou ódio. Diziam que era culpa dela, que tinha feito um pacto com o diabo para desgraçar o lugar. Dona Alzira, que só tinha feito bem, virou bruxa na boca do povo. Nesse ponto, Regis, até o vento parecia escutar. Ele entrava pela janela e dançava entre a gente, quase como uma presença viva. Uma noite, cegos de medo e fúria, os moradores subiram o morro. Arrancaram Dona Alzira de sua casa, sem dar ouvidos aos gritos ou às lágrimas dela. Amarraram-na e a queimaram viva, acreditando que o fogo levaria embora a má sorte. E, enquanto as chamas a consumiam, ela lançou sua maldição. Quando os ventos fortes passarem, lembrarão de mim e do meu sofrimento. Minha avó apertava as mãos no colo, os olhos brilhando à luz da lamparina. A voz dela ficava mais baixa, quase um sussurro. Desde aquele dia, os ventos de Parambu nunca mais foram os mesmos. Eles carregam a dor de Dona Alzira, uivam como o grito dela naquela noite. E dizem que quem caminha sozinho pelo sertão, perdido de si mesmo, pode encontrá-la. A Velha dos Ventos aparece como uma figura alta, de trapos que se movem com o vento, e um rosto marcado pelo fogo. Os olhos dela queimam como brasas. Minha avó fazia uma pausa, olhando para cada um de nós, e o silêncio parecia sufocar. Ouçam o vento, meus netos. Ele não mente. E lembrem-se, quem esquece as histórias está condenado a vivê-las. Depois disso, ninguém se atrevia a dizer uma palavra. Mas na cama, enquanto o vento soprava lá fora, eu sentia que ele falava comigo. Só não sabia o que ele dizia. Não naquela época. Preciso te contar algo que só o vento saberia dizer, mas ele me escolheu como mensageira. Nunca imaginei que fosse escrever essas palavras, mas você precisa saber. Até que o vento me engoliu. Era um dia comum, seco como todos os outros em Parambu. O sol rachava o chão e minhas ideias de sair sozinha. Vou ao açude lavar umas roupinhas, vó, disse, mas não esperei resposta. Peguei meu rumo pela mata com a sacola de roupas até o açude, cujo caminho conhecia de cor. Mas quando voltava percebi estranhamente que o sol desceu rápido demais. A mata mudou de cara. Tudo virou sombra, como se a noite tivesse engolido o mundo de uma vez. Nesse instante percebi que havia perdido o rumo, estava perdida, não reconheci mais o caminho de volta. O vento veio primeiro como um sussurro. Não era normal, sabe? Parecia que o som vinha de dentro de mim. Fiquei arrepiada, mas continuei andando, achando que minha teimosia era maior que o medo. Engano meu. Foi aí que tudo começou a girar. O vento uivava, com uma voz que não era só do vento. Era dela. Senti tudo antes mesmo de ver. Um arrepio gelado mesmo no calor do sertão.
o som de passos no meio das árvores, mas nenhum galho quebrava. Meu coração martelava como se quisesse fugir do meu peito. E então ela apareceu. Eu nunca vou esquecer. A velha dos ventos estava ali, de carne e espírito, mas tão cheia de um tempo antigo que parecia irreal. Vestida em trapos que se moviam como parte dela, cabelos desgrenhados que dançavam no vento, e aqueles olhos. 2 brasas vivas que não piscavam. Me encarou como quem vê a alma da gente, e eu não tive força para correr. Por que corre, menina? Ela perguntou, mas parecia que o vento todo falava junto. Engoli o choro e disse, estou perdida. Ela deu uma risada amarga, carregada de séculos de tristeza. Está dizendo que está perdida? Como se fosse a primeira vez, menina. Você sempre esteve. Aquelas palavras bateram fundo. Ela sabia. Sabia que eu vivia perdida na minha teimosia, no meu orgulho bobo de achar que não precisava de ninguém. Senti um nó na garganta, mas ela não parou. Você veio até mim por acaso? Ela disse, chegando mais perto. Nada no vento é por acaso. Eu chorei. Ali, de joelhos, na poeira, chorei como quem descobre que o mundo é maior do que imaginava. Minha avó sempre falava de você. Eu não acreditava. Pois devia ter ouvido, ela respondeu. O vento não mente. Ele carrega as histórias que a gente esquece, as verdades que fingimos não ver. E então ela se abaixou, perto de mim, e sua voz mudou. Ficou mais suave, mas ainda assim forte, como o silêncio antes da tempestade. Você não precisa saber de tudo, menina. Mas precisa ouvir. Ouvir o vento, as pessoas, as histórias. É ouvindo que a gente encontra o caminho. Quando ela se ergueu, parecia maior, quase se misturando com o vento ao redor. Siga o seu caminho, menina. Mas lembre-se, o vento sempre volta. E eu também. De repente, eu estava no caminho de volta. Não sei como cheguei lá, mas a lua iluminava tudo, como se quisesse me guiar. Minha avó estava me esperando no alpendre, com o olhar cheio de perguntas. Contei tudo, cada detalhe, e ela apenas sorriu, como se já soubesse o que ia acontecer. Hoje, quando o vento sopra forte, eu paro para ouvir. Ele me lembra daquela noite, de como tudo mudou. A velha dos ventos me ensinou que a gente só se encontra quando aprende a escutar. Lembro que o sobrenatural existe, disso eu não tenho dúvida. Não como nas histórias que a gente inventa para assustar, mas como algo que nos lembra que a vida é muito mais do que imaginamos. É um sinal, um sussurro do universo dizendo que o mundo é vasto, maravilhoso e cheio de mistérios que nunca vamos compreender por completo. A velha dos ventos não veio para me assustar, mas para me ensinar. Para me mostrar que eu estava perdida, não só na mata, mas dentro de mim mesma. E que, às vezes, o caminho de volta começa quando a gente aprende a ouvir. Desde aquele dia, tenho tentado escutar mais, as pessoas, a natureza, até o silêncio. Quero te agradecer por ter me ouvido, Regis. E agradecer também ao pessoal que acompanha as histórias do canal, que deixa o vento das palavras tocar um pouquinho a alma. Que vocês possam se lembrar, sempre, que a beleza até mesmo nos momentos de medo, e que o mundo, com todos os seus mistérios, é um presente. Desejo a você e a todos coisas boas, ventos leves e caminhos iluminados. E, claro, que quando o vento soprar mais forte, vocês saibam ouvir o que ele tem a dizer. Com carinho e gratidão. Com o vento. Uma aprendiz de ouvinte. E assim termina mais uma história cheia de mistério e emoção. Se você gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Comente o que achou da história e compartilhe com amigos e familiares que também adoram boas lendas e contos misteriosos. Você conhece alguma lenda fascinante ou história assustadora? Envie para o nosso e-mail tedib66@yahoo.com, e quem sabe ela não aparece em um dos próximos vídeos. Sua participação é essencial para mantermos vivas essas narrativas que nos conectam com nosso passado e nossas raízes. Obrigado por assistir, e até a próxima aventura!